Olá, voltamos com o programa A Notícia de Frente, são 6 horas e 45 minutos e agora vamos, gente, para a Assembleia Legislativa com o repórter Antônio Carlos Silva, porque com certeza vai ter toda uma demanda aí sobre a revisão geral anual dos servidores e a pressão recai sobre a Assembleia Legislativa. Mas quem traz as informações agora é Antônio Carlos Silva, conta tudo pra gente, manifestação do fórum, tem programação para hoje, né, Antônio? Bom dia, Luciana, Haroldo, Daniel, é você que acompanha a Notícia de Frente. A mobilização aqui deve começar por volta das 9 horas da manhã. Ela está sendo organizada pelo CISMA, que é o Sindicato dos Servidores da Saúde de Mato Grosso. O funcionalismo reivindica dos parlamentares a aprovação de um projeto de decreto legislativo, o número 1 de 2022, de autoria das lideranças partidárias. A proposta susta os efeitos de uma decisão do Tribunal de Contas do Estado do ano de 2018. Na época, o governo Pedro Taques alegou que não tinha dinheiro em caixa e a RGA, que é a Revisão Geral Anual dos Servidores, acabou sendo congelada. Conforme cálculos do CISMA, as perdas salariais para a inflação desde 2018 já passam de 20%. Luciana, Haroldo, Daniel, é você que acompanha a Notícia de Frente. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco, Antônio. Obrigada pelas informações, viu? Antônio Carlos Silva, lá na Assembleia Legislativa, você percebeu, né? Por enquanto, ainda sem mobilização, mas esse cenário aí de tranquilidade vai mudar, viu? Porque não tenho dúvidas, hoje vai ter muita aglomeração, muita pressão na Assembleia Legislativa, o Fórum Sindical em peso na Casa de Leis. Por quê, gente? Tem um decreto legislativo para dar fim ao acordo do Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado, porque esse acordo está travando a concessão da RGA do ano de 2018, de 4,19%. Daniel, vou lembrar aqui que o próprio presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Eduardo Botelho, está sofrendo inúmeras pressões, porque esse projeto, esse decreto legislativo, no caso, Daniel, poderia já ter entrado em votação na Casa de Leis. Foi travado porque existe pressão, gente, de todos os lados, existe pressão do próprio Tribunal de Contas, pressão do governador Mauro Mendes, que está batendo o pé, não quer conceder a RGA de 2018, mas aí parte dos deputados se uniram, apresentaram através da composição da bancada, dos líderes de bancadas, e aí arquitetaram esse decreto para derrubar o acórdão. Você acha, Daniel, que vai ter ambiente, que vai vencer quem nesse caso? Os servidores, junto com os deputados que estão olhando para os servidores? Pode ser uma ação técnica, pode ser uma ação política e, de outro lado, tem todo o peso do governo de Mato Grosso para não dar esse RGA. O que você acredita que vai acontecer? O Legislativo não quer topar esse desgaste com os funcionários públicos. Esses 4,19% têm grande chance de ser aprovados na Assembleia, porque todos ali são candidatos também, tem essa questão importantíssima na Assembleia. E uma briga como essa em ano eleitoral com os servidores públicos e se tratando de RGA ainda por cima, realmente os legisladores têm muito a perder caso eles enterrem esse decreto ou então tente não colocar ele sob votação, fingir que não existe. O governo do estado parece não estar preocupado com esse arranhar um pouco da imagem dele em relação aos servidores públicos, né? O Mauro Mendes, o governador, tem falado publicamente que é contra essa concessão, porque vai causar grandes impactos aí nas contas públicas, mas os deputados não têm essa margem de argumentação, também não querem bater de frente com os servidores. É possível, é provável que esses legisladores aí, hoje os deputados, aceitem, né, derrubar o acórdão do TCE e validar esse decreto legislativo que concede a RGA para os servidores. Eu só queria fazer essa sugestão novamente, nós fazemos sempre aqui. Essa votação poderia ser às claras, né? Transparentes e não ser sigilosa. Quem votou contra, diga que votou contra, por favor. O povo morre de medo, né? Os deputados morrem de medo de serem criticados e serão, muitos serão, principalmente pelos servidores públicos, caso votem contrário a essa questão do reajuste, que é um reajuste, é um direito, né? E eu particularmente acho que é um ensaio muito grande,
né? É apenas um ensaio, um teatro muito grande, um jogo teatral aí, nessa situação toda, que não haveria necessidade nenhuma disso, até porque é lei, é direito do servidor, né? Mas que ao final a gente já conhece exatamente qual será o desdobramento, pelo menos eu enxergo dessa forma e foi dessa forma no passado, né? A construção da RGA lá no passado foi votada em Assembleia, foi aprovado exatamente esse reajuste, né? E agora acredito que não seja diferente, principalmente em ano de eleição. Em ano de eleição, nenhum deputado vai querer votar, ou, de certa forma, ser contra, né? Ou tomar uma decisão impopular, considerando que perde-se voto e não é pouco, né? São muitos votos que ele acaba perdendo. Então, eu acredito e sigo na mesma linha do Daniel Petergil, de que o desfecho será favorável aos servidores. Olha só, gente, o governador Mauro Mendes já se antecipou inúmeras vezes sobre esse tema. E aí, por que é um instrumento de decreto legislativo? Daniel, se é um decreto legislativo, isso quer dizer que o governador não tem o poder de veto. Confere? Sim. Mas ele ainda tem o poder da caneta. Ele ainda tem, no caso, toda uma estrutura jurídica para poder impedir o resultado da Assembleia Legislativa. É isso o caminho? Por que eu estou dizendo isso? O próprio governador disse o seguinte, olha, a Assembleia Legislativa não pode ficar emitindo decretos se não houver antes algum desrespeito por parte do próprio governo sobre determinado assunto. O que o governador está querendo dizer com isso? É ilegal esse decreto legislativo. O governo de Mato Grosso não cometeu nenhum crime, professor, não patrolou nenhum direito do servidor. Palavras do governador Mauro Mendes, dando a entender que se o decreto legislativo passar na Assembleia, o governador vai acionar a equipe jurídica dele. É isso o entendimento, Daniel? É esse mesmo. Eu creio que agora, ou desde as primeiras horas da manhã, o celular do presidente da Assembleia, do Eduardo Botelho, está gritando, né? Porque eu acho que o que está sendo colocado à prova é justamente essa relação que é muito harmoniosa entre o Executivo e o Legislativo. Que o Executivo ainda tem a maioria da base eleitoral dele, da base de apoio dele dentro da Assembleia. Então, o governador deve estar pessoalmente tentando convencer o deputado Eduardo Botelho a conversar com seus pares para que esse decreto não vingue, né? Mas, então tem essa questão política, mas eles vão pesar na balança. E aí, o que é mais importante? Nós, como deputados, mantemos a fidelidade ao Executivo ou votarmos e pensarmos na nossa eleição, né? Pensarmos na nossa eleição, no desgaste público que nós teremos se nós brecarmos esse direito aos servidores e lá na frente a gente se dá mal nas urnas. Qual então, é o realmente poder do presidente da Assembleia, Eduardo Botelho, até o momento? Foi segurar um pouquinho o decreto? Foi, se bem que ele também não tinha todo esse poder na manga, porque foi votado em regime de urgência urgentíssima, depois com dispensa de pauta, ou seja, ele não poderia simplesmente rasgar esse decreto, fingir que não existe. Ou seja, houve uma pressão, ele deu uma segurada, sim, mas agora colocou, porque ele também não tem o poder, professor, de desrespeitar o próprio regimento interno. E tem mais também, viu? O governador Mauro Mendes está gritando aí para todo o estado que, olha, eu lamento, isso é uma medida politiqueira. Os deputados que colocaram esse decreto legislativo só tem uma finalidade, não é para ficar ao lado dos servidores, não, é porque eles querem os votos, ou seja, dizendo que eles não estão sendo técnicos e nem justos, apenas politiqueiros. E nesse ponto o Mauro Mendes está correto. Foi o que eu disse aqui no meu comentário. Lá atrás, né, por questões politiqueiras, em troca de voto, né, acabaram aprovando essa RGA, armaram essa bomba relógio que virou lei. Se virou lei, paciência, tem que pagar, paciência, né? Enfim, mas isso foi armado lá atrás, governo Blairo Maggi, né, inclusive com o apoio da Assembleia Legislativa, senão não viraria lei, né? E como você bem antecipou, caso o decreto seja aprovado, a Procuradoria-Geral do Estado já está a postos, né? Já está esperando, inclusive, para entrar em ação e entrar com uma ação, deve ser com uma DIN, para tentar bloquear esse pagamento. Penso que o texto da PGR já está pronto. Já está pronto. Já está pronto, viu, tá professor? Pronto.
Olha só, gente, vamos agora voltar um pouquinho para a Câmara de Vereadores, porque está acontecendo lá já todas as articulações para a eleição da mesa diretora. E tem 3 blocos lá, viu, professor, na Câmara de Vereadores. Tem o bloco da oposição, tem o bloco independente e tem a base governista. E aí está crescendo o número de nomes lá, viu, Daniel, para disputar a presidência da casa, a mesa diretora, porque hoje o presidente é o vereador Juca do Guaraná. Vamos então entender esses novos nomes e os posicionamentos, porque tem uma surpresa aí, viu? O vereador Diego Guimarães colocou o nome da vereadora Michele Alencar para concorrer à presidência da casa. E também tem Demilson Nogueira. Vamos conferir então? Uma surpresa que eu tive hoje aqui no meio de todos os veículos de imprensa, numa entrevista do vereador Diego Guimarães, e eu fico feliz por saber que nomes, eles só são cogitados para a presidência quando eles têm um bom trabalho. E assim como o meu nome é um bom nome, e eu não vou descredibilizar essa indicação, porque de fato eu tenho um compromisso com o trabalho que eu tenho realizado, mas tem outros nomes também que são ótimos nomes para presidir essa casa. Nós temos excelentes nomes na oposição, na independência, até na própria base, por que não, né? Eu acredito que o vereador tenha que entender que para disputar uma mesa, ele tenha que saber discernir o papel desta casa e o papel do executivo, que não dá para nós continuarmos sendo puxadinho do executivo. Câmara, é legislativo e tem a sua independência. E executivo faz um trabalho do executivo. Então, quando nós temos nomes que se comprometem em legislar nessa independência para a Câmara de Vereadores, e aí se comprometem também a Câmara de Vereadores entregar um resultado para a sociedade, a gente tem um andamento como deve ser, e aí a gente começa a mudar a perspectiva de olhar que as pessoas têm para esta casa. Então, assim, agora é o momento onde os nomes são ventilados. Eu acho que todos precisam se colocar à disposição, sim. Isso mostra um compromisso da gente entregar um bom trabalho. Fico feliz com a indicação e sei que daqui até o dia da votação, em agosto, muita coisa vai acontecer e a gente está aqui para contribuir. Olha, precisamos entender que existem 3 grupos hoje dentro da Câmara Municipal. A base do prefeito, os ditos independentes e a oposição. Acho que não podemos misturar os grupos aí. Temos sim uma simpatia, talvez pelo grupo dos independentes, existe essa simpatia, porém, entendo que esse grupo precisa se consolidar ainda, porque muitas das vezes aqui na Câmara os independentes se posicionam como base do prefeito, e eu tenho pedido para os vereadores da oposição que a gente se mantenha firme no nosso propósito e que nós possamos apresentar uma proposta para Cuiabá e para a Câmara Municipal. Cuiabá precisa não apenas de nomes na presidência, na primeira secretaria desta casa, precisa de ideias, de propostas, de ações efetivas que possam trazer mais transparência para os mais de 60 milhões de reais que é o orçamento desta casa. Como está sendo gasto isso? Eu, como vereador, tenho dificuldade de acesso a informações. Hoje, o presidente da Câmara, ele executa esse orçamento de maneira independente, sem nem ter a ajuda do primeiro secretário. Como vai ser tratado isso no próximo biênio? Eu vejo, nos últimos 6 anos, o presidente da Câmara com poder soberano quase que aqui. Então, defendo o nome da Michele como o nome da oposição, preparada, tem se mostrado uma revelação nesta Câmara Municipal, traz a sensibilidade feminina, o preparo e a firmeza que muitas das vezes a gente não vê por parte dos vereadores que aqui entram. Ela veio realmente para surpreender nessa legislatura, acredito estar preparada e tem como construir boas ideias. E aí é o grupo dos independentes, tem o vereador Demilson Nogueira colocaram, respeitamos o nome dele, mas cabe a eles, os grupos precisam se unir para vencer a eleição. Vamos unir com a oposição, Michele Alencar na cabeça, sendo nossa presidente, compondo com o grupo dos independentes, e a gente faz a presidência da Câmara para o próximo biênio. O Bloco Independente, num primeiro momento, definiu o meu nome para disputarmos a mesa diretora, né? Então, nós trabalhamos essa ideia, porém não é uma condição. Qualquer outro colega do Bloco que esteja à altura, sem dúvida, esse será o nosso candidato também. A vereadora Michele representa muito bem aqui na Câmara Municipal, tem condições de conduzir e, naturalmente, nessas conversas, claro, a Michele está no páreo também para nós continuarmos essas conversas, não há problema nenhum. Como também qualquer outro vereador da base, temos conversado com outros. O que nós buscamos hoje é ter uma casa que realmente represente
a população cuiabana. Isso é o que nós buscamos hoje, uma casa que esteja voltada mais para os interesses do povo. Por que hoje não representa? Eu não creio, até porque é o seguinte, hoje a Câmara ela está praticamente a Câmara do vereador, então hoje é a casa do presidente Juca. Olha, gente, não é no município que tudo acontece, e aí você pergunta, né, o que tem a ver com a eleição da mesa diretora? É importante sim, porque, como nós ouvimos agora o próprio vereador fazendo uma defesa aí, as discussões acontecem aqui, elas não podem ser travadas. A Câmara, ela não foi criada para representar os vereadores, mas é para representar os anseios da população, tá? Então, essa importância, sim, da presidência da Câmara de Vereadores. E aí colocou de forma surpreendente o nome de uma mulher, da vereadora do União Brasil, Michele Alencar. E eu vou lembrar que em toda a história da Câmara de Vereadores da capital, apenas 2 mulheres chegaram à presidência. Estou fazendo um resgate aqui histórico, vou trazer para você porque acho muito interessante e importante, viu? Que desde a criação da Câmara em 1727, 9 mulheres ocuparam um assento no Legislativo cuiabano, lá na Câmara de Vereadores da capital. 2 foram presidentes. A primeira, Ana Maria do Couto, em 1965, e Chica Nunes, em 2005. A mais longeva, Maria Nazaré Ram, foi eleita 5 vezes, tomando posse pela primeira vez em 55, mas apenas 2 mulheres ocuparam a presidência. Uma, sabemos que Chica Nunes, o nome envolvido em diversas operações, decisões importantes da Justiça. E aí, professor, novamente ventila-se a possibilidade de uma mulher vereadora, Michele Alencar, assumir a presidência. Pode ser um nome interessante na sua avaliação ou não, porque ela representa no momento, professor, a oposição. Ela não é do Bloco Independente, ela se firma como oposição à Prefeitura de Cuiabá, o prefeito da capital. A alternância no poder é algo fundamental, né, para que realmente a democracia aconteça. Em qualquer parte, quando você tem exatamente a possibilidade de botar uma outra pessoa com outros princípios, outros valores, outro entendimento, né, outros entendimentos, até mesmo ideologias, é bom, não é ruim, né? Eu acho que o Juca do Guaraná fez e vem fazendo um trabalho bom, importante, como presidente da Câmara de Vereadores de Cuiabá, não só para a Câmara, mas na sua atuação enquanto vereador, né? E eu acho que o cargo da presidência, uma mulher, eu acho que terá, sobretudo, mais sensibilidade para determinadas pautas que muitas vezes um presidente do sexo masculino não tenha, né? Então eu desejo a candidata, caso ela seja eleita presidente, né, lá da Câmara de Vereadores de Cuiabá, que ela realmente paute as coisas importantes para a nossa cidade, ouça sobretudo as mazelas, né, e a voz da população nos bairros, né, dê prioridade às coisas que realmente interessam, né, para a sociedade como um todo. É isso. Daniel, olha só, para que a gente possa ser muito justo, viu? Tentei ontem ouvir o terceiro aí, a gente falou de 3 nomes importantes, né? Denilson Nogueira, Michele Alencar, e o terceiro é da base governista, ventila-se a retirada de Adevair Cabral, porque era o nome mais forte para a presidência, e entra Chico 2000. Por diversas vezes tentei entrevistar o vereador Chico 2000, chamei, mas ele deu uma recuada. Então, o terceiro nome é de Chico 2000, viu, Daniel? Olha só, o que é o fiel da balança nessa disputa é esse bloco dito independente, né? Eu creio que não tem como ficar 3 forças distintas ali na Câmara Municipal. Então, para que haja algum êxito nessa campanha aí da Michele Alencar e da oposição, eles têm que sentar para negociar com esse bloco independente, porque ele que vai fazer a diferença, né? Se eles querem, se a oposição quer uma mudança de forças políticas ali dentro do Legislativo, eles vão ter que negociar com esse bloco independente, né? Se o bloco independente ficar no meio termo, né, isso vai acabar favorecendo realmente a base eleitoral do prefeito Emanuel Pinheiro, porque é muito previsível, né, que o Juca do Guaraná e o Chico 2000 ou qualquer outro representante da base eleitoral do Emanuel Pinheiro sente para negociar ali com esses vereadores independentes e consiga manter as forças políticas, as forças da base de apoio do Emanuel à Câmara Municipal. Então, vai caber aí aos políticos, ao Diego, à Michele, sentarem com esses
vereadores que estão se considerando independentes, são mais novatos ali na legislatura, para que consiga fazer uma composição, né? E a Câmara fique com duas forças distintas ali para tentar disputar o poder da mesa diretora. É isso aí, que o melhor nome vença, viu? Em nome da população cuiabana. Bom, gente, vamos para as mensagens. Então, mais mensagens aqui nesta quarta-feira, 1º de junho. Bom dia, bancada. Parabéns pelo programa. Opa, obrigada, viu? Concordo com o professor, muitas vezes, da vergonha da política brasileira. O crime político compensa no Brasil. Uma vergonha. É a Fátima de Várzea Grande. Olha, Fátima, se existe alguma unanimidade nesse Brasil, deve ser a sua mensagem, viu? Vamos lá, mais algumas chegando aqui na tela pra gente nesta quarta-feira, 1º de junho, dia da imprensa, aliás, viu? Bom dia, bancada. Onde e qual a fala dos ditos órgãos de controle no período da corrupção? Por que será? O Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, o TCE de Mato Grosso, a Assembleia Legislativa, peça a eles para vir ao programa de vocês se pronunciar. Quero ouvir a justificativa deles, se é que existe. Gessé Barros, engenheiro sanitarista, indignado com razão, poderes e também instituições caríssimas, de fato, o controle. Você se pergunta, tantos filtros aí e a corrupção consegue escorrer por cada um desses filtros? É difícil da gente conseguir compreender, concordo com você também. Mais mensagens chegando aí na tela, bom dia, bancada, concordo 100%, professor, propaganda política teria que ser só na mídia mesmo, o gasto seria mínimo, o político que destina verbas para os municípios nem tem necessidade de ir em loco, apenas a divulgação já é o suficiente. É a Ana lá de Rondonópolis. Mais mensagens chegando, mensagens de indignação sempre, gente. Bom dia, bancada. Se não der para tirar o governador por falta de adversários, podemos tirar os deputados da sua base de apoio, que aí o homem enfraquece e os servidores do Executivo Estadual, da Ativa e aposentados poderão ter seus direitos reconhecidos e respeitados. Salustiano Soares, em defesa dos aposentados e pensionistas que sentem doer no bolso desconto previdenciário, hein? Bom dia. Essa revisão geral anual, a RGA, virou novela, mas por que isso? Os chefes de setores são, na grande maioria, chefes de campanha. A cada 2 anos saem de licença no período eleitoral. Tem rabo preso com políticos e partidos e o trabalhador quem paga. É o Fábio Gomes, lá do Planalto. Mais mensagens? Vamos lá, tem muitas, viu, gente? Então, vou dar espaço para as mensagens nesse momento. Será? Por que o governador tenta a todo momento prejudicar os servidores? Bom, não foi nem uma pergunta, já é uma afirmação, né? Mais mensagens, bom dia, bancada. Eu queria saber do professor Haroldo sobre o apoio do Eduardo Cunha, Bolsonaro, Valdemar da Costa Neto, Ciro Nogueira, tudo do Centrão, tudo envolvido em corrupção. É o Antônio do Cristo Rei. Professor, ele não consegue entender aí essa composição com o presidente da República, com o Centrão, conhecido mais como a banda podre. Mourão cantava, se gritar, pega Centrão, professor. E aí, como explicar essa equação Tudo pela aí? governabilidade, né? Tudo pela governabilidade. E está tendo? Conseguiu? Pois é. Aí o que acontece é o seguinte, eu já disse, inclusive, isso lá atrás, né? O presidente Jair Bolsonaro acabou se aliando com a nata da área mais podre da política brasileira, uma opinião que eu tenho, que é o Centrão, que faz qualquer tipo de negócio, né? E caiu numa contradição. Essa é uma verdade, né? Ele que sempre condenou o Centrão lá atrás, inclusive para se eleger presidente da República, hoje está de carne e unha com o Centrão em nome de uma certa governabilidade, né? Os fins justificam os meios, né? Ou não? Quer dizer, será que ele precisa exatamente do Centrão para poder conseguir tudo aquilo que ele precisa fazer pelo país? Esse é o raciocínio que a gente precisa ter, né, com relação a uma situação como essa. Dentro de um sistema presidencialista de coalizão, né, algumas atrocidades na cabeça de alguns políticos são necessárias para que um bem maior possa acontecer ao final de uma determinada gestão.
Muito bem, professor Haroldo, vamos agora para o intervalo, porque o tempo avançou, 7h09. Vamos então diretamente para o trânsito aqui da capital. Parece que a garoa acentuou. Vamos ver então, gente. Vamos diretamente ali para a Avenida Fernando Corrêa da Costa. E olha, não tem sol não, hein? Vamos ter aí um ventinho mais geladinho. Que bom, gente, o trânsito pesado aí na avenida. Voltamos em instantes.